Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. Hoje tem música aqui no estúdio com o instrumental Picumã. Vamos conversar sobre o lançamento de 2 livros, Correr com Rinocerontes, de Cristiano Baldi, e Eletrocardiodrama, de Germana Zanettini. E começa amanhã aqui em Porto Alegre o Festival Varilux de Cinema Francês. E para falar da programação, que vai até junho, né? Está aqui o Patrice Polk, ele que é diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre. Tudo bem, Patrice? O festival vai até o dia 21 de junho. Exato. Quantos filmes aí que estão nessa programação? 19 filmes. 3 cinemas, 4 se incluímos também na Sala Redenção da URGS, que vai ter uma programação democrática, com entrada franca, mas sempre o Itaú Cinema, o Guion, na Cidade Baixa, e esse ano na Zona Sul, no Cinemark do Barra Shopping. Produção contemporânea e uma diversidade de estilos. Totalmente. Todos os filmes ou documentários são do ano 2016. Até eu acho que uns filmes foram estreados na França nesse primeiro trimestre. Comédia, drama, documentários. A abertura acontece amanhã, né? Amanhã, às 19 horas. O filme escolhido é o filme do Guillaume Canet com sua esposa, Marion Cotillard. Se chama Rock and Roll. É uma sessão para convidados esta, Totalmente. Né? Depois, durante o festival, com os ingressos daí em cada cinema? Em cada cinema, sim. Os 3 cinemas que mencionei, 2 semanas inteiras de programação. E esse ano a grande novidade é que temos várias sessões comentadas. Temos um realizador, um diretor de cinema francês, o Olivier Peillon, que vai estar aqui em Porto Alegre, que vai falar de seu filme, que se chama O Filho Uruguaio, que acontece em Uruguai. E entre sua viagem para São Paulo, literalmente, e Montevideo, eu consegui fazer que ele esteja aqui em Porto Alegre nos 2 dias. E além de falar com o público, vai fazer uma masterclass com os estudantes de cinema da Unicinos. Alguns destaques assim da programação que você lembra, porque tem toda a programação está no site, né? variluxcinefrancês.com. Eu coloquei aqui, eu estou com os títulos tanto em português como em francês. Eu acho que Rodin, sobre a história do escultor, é um filme muito interessante do Jacques Doyon. Tem também esse filme de François Ozon, que se chama France, sobre o músico. Logo, efetivamente, o filme da abertura, o Rock and Roll, do Guillaume Canet, que deu muito para falar na França, porque é uma autossatira, digamos, de seu próprio casal, não? De casal estrela, não? E logo, bom, 2 garotas românticas, que é Les Demoiselles de Rochefort, com Catherine Deneuve, que é um pouco, digamos, um clin d'œil ao filme francês dos anos 60. Do resto, eu acho que uma programação muito eclética, com filmes que todos os filmes são realmente de um porte, que podem realmente gostar a um público muito amplo. Eu não posso destacar um filme mais que outro. Talvez esse documentário Amanhã, que é um conceito também, esse novo conceito, digamos, de produção, foi um crowdfunding, não? O diretor, um jovem diretor que pediu apoio por parte do público para online apoiar esse filme, que encontrou seu público e que acho que mais de 1 milhão de pessoas assistiram na França amanhã. Antes de encerrar rapidamente, Patrice, a Aliança Francesa está lançando seu Prêmio de Arte Contemporânea 2017. As inscrições já começaram até o dia 8 de julho. O que é este prêmio? Bom, incentivar, permitir, digamos, a Aliança Francesa não podemos fazer milagres, digamos, mas nosso papel é justamente poder, talvez, facilitar alguns encontros, algumas experiências para artistas variados, por chegar da música às artes cênicas, e aqui são as artes visuais. É efetivamente um chamamento, um prêmio para que o vencedor possa ir na França realizar uma residência artística de 2 meses. Digamos que o regulamento é destacar mais jovens artistas, não, com uma produção, digamos, um pouco menos conhecido, e para um pouco destacar o artista gaúcho, e um experimento no exterior e fazer que talvez o próprio trabalho encontre um eco com uma residência artística na França. Legal, lembrando então que as inscrições para o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea 2017 vão até o dia 8 de julho e no dia 24 de agosto até 27 de outubro vai ter uma mostra coletiva desses trabalhos lá no Porão do Paço Municipal. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura.
Obrigado. E obrigado também à TVE, que é parceiro desse Festival de Cinema Varilux, que nos acompanha sempre na divulgação e na promoção do cinema francês. Bacana. Obrigado. E agora tem música aqui no Estação Cultura com o instrumental Picumã. O Estação Cultura está de volta para falar do lançamento de 2 livros, Correr com Rinocerontes, romance de Cristiano Baldi, e Eletrocardiodrama, livro de estreia da poeta Germana Zanettini. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Prazer receber vocês dois aqui para falar de 2 primeiros livros, né? Não exatamente teu primeiro livro, Cristiano, que esse é o teu primeiro romance, mas teu livro de estreia com 77 poemas. Que produção é essa? Produção recente, também poemas mais antigos? Então, Newton, esse livro, na verdade, é resultado desde o meu início da minha trajetória da escrita. Eu comecei a escrever em 2011 e ele foi amadurecendo, assim, né? Quando eu fui finalista da Açorianos, meio que me falaram, lança agora e tal. Acabou demorando um pouco, mas foi bacana porque eu acho que ele está mais maduro, ele está mais bonito agora. Tu foi finalista da Açorianos em que categoria? Em 2011, numa categoria de criação literária, para quem não tinha livro ainda, né? Então, eu peguei tudo que eu tinha, juntei e foi muito bacana, assim, fiquei muito feliz.
E de lá para cá, então, eu fui, na verdade, complementando o livro. Algumas coisas saíram, outras entraram, muitas entraram novas. E produzindo em várias plataformas também, ó. Sim. Poemas nos ônibus, poemas na pele. Isso aí. Então, eu acho que meio que eu estou fazendo a trajetória ao contrário, né? Geralmente a pessoa primeiro lança o livro, depois acaba participando de outras coisas. Eu comecei participando de concursos, tendo poema nas paredes dos ônibus e dos trens, tive poema no Museu da Língua Portuguesa, em cartazes de manifestações, em agenda, e depois no Corpo, que é o meu projeto Poesia na Pele, que surgiu ano passado, que começou como uma brincadeira e agora está crescendo. Bom, vou te pedir aqui a leitura de um poema, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu acho que eu vou ler o poema de abertura do livro, que é o Leia Antes de Usar. Leia antes de usar. Não, aqui não há lugares reservados. De antemão já lhe adianto, nem adianta olhar para os lados. O ambiente não é climatizado, os assentos não são flutuantes e máscaras de oxigênio não cairão sobre suas cabeças. Para sua segurança e conveniência, informamos que a vida não vem equipada com saídas de emergência. Bom, Cristiano, e o teu romance de estreia, que é Correr com Rinocerontes? Exato. Esse é um livro, é o meu segundo livro, né? Depois de um intervalo de 15 anos sem lançar um livro. Mas eu não fiquei fazendo nada durante esses 15 anos. Na verdade, eu comecei a escrevê-lo em 2007. Então, os primeiros rascunhos disso, que se tornou esse livro, foram escritos em 2007. Esse livro foi escrito, 80% dele, em 2014. Acabou um livro grande, né, maior do que extenso, maior do que eu pretendia. Mas, enfim, eu estou muito, muito feliz que tenha chegado no final disso que parecia um beco sem saída e que agora eu estou vislumbrando a saída agora, quarta-feira, lá na Bamboletras. Pois é, Cristiano, você está falando um pouco de processo, né? Você é professor de escrita criativa na PUC, né? E um processo de escrita não é só um processo, são vários processos, né? São várias saídas ou vários enigmas, vários obstáculos. E no caso, no teu caso, né? Você, primeiro livro de contos, agora romance, o que muda dentro desse processo criativo? Pois é, muita coisa da dicção e da voz de lá para cá ficou, tá? Mas a experiência, o que é... eu não acho que uma coisa seja mais difícil que a outra. O que é mais angustiante no romance é que tu fica anos com pessoas que só tu conhece na tua cabeça, que tu não tem com quem dividir aquilo. E que pessoas são essas que estão aqui nesse romance? Pois então, o protagonista é um sujeito que vive em São Paulo e que precisa voltar para Porto Alegre depois que acontece um crime... não fica claro de início se é um crime sexual ou não, mas é um crime sexual que envolve a mãe dele e que ele não sabe direito o que está acontecendo. E essa vinda a Porto Alegre acaba trazendo de volta várias lembranças da infância dele e da adolescência dele em Porto Alegre e em especial uma viagem de férias que eles fizeram a Gramado. Ele é um sujeito, se eu tivesse que definir, ele se equilibra entre o cinismo e o estoicismo e ele é que na verdade são só desculpas para ele ter uma espécie de personalidade completamente passiva, incapaz de agir, de ajudar a família e de tomar... Ele basicamente não faz nada das coisas que ele deveria fazer no livro. Ele é como ele mesmo diz, ele é uma plasta moral. Germana, e no caso dos teus poemas, né, que temas, como é o teu processo? Então, poesia eu acho que é bem diferente, assim, porque o Cristiano falou de conviver com o personagem, né, às vezes por anos. A poesia, ela tem muito mais concisão, né, geralmente ela é mais curta. Então, assim, o meu processo, na verdade, é muito aleatório, assim, não tem um ritual de... qualquer coisa, né, de qualquer situação pode surgir um poema. Então, às vezes eu estou na rua, estou no ônibus, vejo uma coisa, dou uma anotadinha ali, depois trabalho, aquilo vira um poema, né? Então, é até difícil falar sobre qual que é o tema do meu livro, porque tem de tudo, né?
Então, é muito... Eu acho que tem a questão de vir um insight, que é a tal da inspiração que a gente fala, mas depois tem muito trabalho em cima disso, né? Então, não é só a inspiração pura, né? Tem que trabalhar, tem que lapidar. Mas não sei te dizer exatamente como que funciona para vir esse... Sim, mas como é que funciona para ti, por exemplo, ver um poema teu numa manifestação? Nossa, é muito bacana, porque assim, eu acho que a poesia, a literatura, qualquer forma de arte tem que ir para a rua mesmo. Eu acho legal que esteja na academia, nas universidades, mas eu acho que nada paga tu ver o teu poema numa manifestação, sei lá, que nem alguém me marcou numa manifestação, acho que era em Goiânia, que eu nunca nem tive, as pessoas lá usando. Qual era o poema? Era um poema que eu fiz para o Dia da Mulher, o 8 de março, que fala que uma vez por ano um homem apanha flores e a cada 5 minutos uma mulher apanha, que realmente é uma estatística, né? E então acho que isso é muito bacana, essa coisa de chegar mesmo no público, ou das pessoas estarem no trem, olharem para a parede e verem um poema. Às vezes eu recebo mensagens, poxa, teu poema mudou meu dia, e isso é muito legal, sabe? Bom, o lançamento do teu livro acontece hoje, né? Hoje, já tô nervosa. O teu é amanhã, né? Então tá mais tranquilo. É hoje, a partir das 8 da noite, no Von Tise Bar, que fica no Bonfim, é Rua Bento Figueiredo, 32. Vai até tarde, então tem muita gente dizendo eu tenho aula, pode chegar porque está reservado até a meia-noite. E eu acho que vai ser bem bacana. Vai rolar também um mini sarau que eu estou organizando com alguns convidados, então quem quiser dizer poemas do livro vai poder dizer lá, vai ser bem legal. Cristiano, e o teu lançamento é amanhã, né? É amanhã, na Bamboletras, lá no Olaria, né? Na Lima e Silva, na Cidade Baixa, a partir das 19h30. Também vai até tarde lá, porque o Olaria fica aberto também. Eu acho que vai até muito tarde. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura e Sucesso aí nos lançamentos. Obrigada. Ok, muito obrigado. E amanhã, a partir das 7h30 da noite, acontece, então, a sessão de autógrafos do livro Correr com Rinocerontes. Mas agora, nós temos música ao vivo aqui no Estação Cultura com o instrumental Picumã. Nessa quinta instrumental, Picumã apresenta o repertório do seu primeiro disco no Teatro da Santa Casa. Eles estão aqui para mostrar e falar do trabalho. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, boa tarde. Que bacana poder apresentar o show
com o repertório deste disco ali no Teatro da Santa Casa, que é um teatro que fica bem no centro de Porto Alegre, super aconchegante, estacionamento, quer dizer, um lugar para se ouvir música, né, e se ouvir bem música. Isso, exatamente. É uma alegria para a gente estar mostrando o nosso trabalho lá, esse disco, né, que nós já fizemos um primeiro lançamento no final do ano passado, mas a gente ainda segue divulgando, né, circulando aí pelo Porto Alegre para ainda o público conhecer. E o Teatro da Santa Casa, aquele lugar super lindo, né, é uma felicidade a gente tocar lá. E esse trabalho foi selecionado através de um edital público, né? Porque o Teatro da Santa Casa ele faz um edital, né? Com vários projetos ali concorrendo. Isso também é bacana porque mostra ali um selo, né? Que o pessoal que analisou o projeto, tipo... Sim, exatamente. Foi numa seleção, né? Teve outros projetos já contemplados que já fizeram um show e agora chegou a nossa vez. Falando da história do Picumã, quanto tempo já de estrada aí? Agora, no próximo outubro desse ano, ele vai fazer 4 anos, né? Então, faz 4 anos que a gente está aí amadurecendo o trabalho, já com o primeiro disco e cheio de projeto novo para esse ano. Aí. E o repertório do show é só o primeiro disco? O repertório do primeiro disco? Sim, basicamente o repertório do primeiro disco e sempre tem 2 releituras nesse disco e algumas releituras de outros compositores que a gente já faz, né? Uhum. O repertório do disco é todo autoral? Sim, praticamente todo autoral, só 2 releituras, né? 2 regravações. Exato. Bom, além de vocês, alguns convidados especiais, como é que vai ser o show? Não, o show é basicamente o disco mesmo, é a maneira que a gente concebeu, a maneira que a gente gravou, né? Que foi um disco gravado ao vivo no estúdio. É exatamente isso, claro, com os improvisos do momento, mas é exatamente isso que nós vamos apresentar. Legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o Instrumental Picumã faz show nesta quinta, 8 horas da noite, no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, Avenida Independência 75. E a gente encerra o programa com o som do Instrumental Picumã. Tchau e até a próxima edição.